Boa tarde a todos. Realmente é uma enorme alegria a gente estar aqui presente. Já tínhamos tentado agendar em outras oportunidades, mas infelizmente não conseguimos combinar a agenda. Mas esse ano a gente conseguiu antecipar um pouco as marcações e conseguimos fazer esse agendamento. É uma alegria muito grande, então, estar aqui, ainda mais quando a gente vai falar um pouquinho, vai pensar um pouquinho, conversar um pouquinho a respeito da lei de conservação. Só a respeito assim, da técnica do trabalho, a gente procura trazer o livro dos Espíritos, procura transcrever o livro, né? A gente simplesmente pega, copia e cola. A gente preserva o código kardeciano e evita, obviamente, que a gente transforme o conteúdo da doutrina espírita. Por mais que a gente não perceba isso, muitas das vezes, quando a gente simplesmente lê alguma frase, lê algum texto, e tenta reproduzir, todo mundo conhece essa experiência, né? Uma pessoa chega para outra, fala uma frase, ele fala para a senhora fala para ele, para daqui a pouco, quando chega lá no final, é outra coisa totalmente diferente. Porque depende do nosso entendimento, depende da nossa capacidade de replicar, de verbalizar. Então, é importante que a gente consiga preservar o código kardeciano. Então, dessa feita, a gente procura copiar e trazer as imagens e trazer todas as questões exatamente do jeito que está dentro do livro. E também trazemos, obviamente, algumas imagens que a gente retira da internet, domínio público, para poder enriquecer o nosso entendimento. Vamos falar de lei de conservação. Então, a primeira imagem nossa, já colocamos aqui o nosso planeta como um todo, e já trazemos, logicamente, a primeira ideia a respeito do assunto, para a gente poder entender que nós precisamos cuidar do planeta como um todo. Não basta cuidar apenas de seções do planeta. A gente costuma fazer reflexões com alguns amigos, né, a respeito de andanças que a gente pode fazer no dia a dia, imaginando que alguém vá na rua e encontre uma pessoa conversando com um cachorro, né, ou com um gato, como queira. E aí a pessoa fala, vem aqui com a mamãe, vem aqui com o papai, e aí começa a conversar com o cachorro. Vocês já devem ter visto esse tipo de diálogo alguma vez na vida de vocês. Logicamente, essa pessoa, quando é falado a respeito dela, a pessoa diz assim, fulano está ficando, né, não precisam comentar, né, mas é o lugar comum, né? A pessoa fala, não é possível, né, falar com cachorro já é demais. Mas a gente também encontra pessoas que falam com árvores, com plantas. E aí a pessoa olha e diz assim, fulano, né, faz o mesmo comentário com relação à situação anterior. Finalmente a gente encontra aquela circunstância que a pessoa começa a falar com as pedras. Aí não tem jeito, aí a pessoa diz que é doido de pedra mesmo, né? Não tem jeito, aí não tem como escapar, né? Mas é importante a gente conseguir entender qual é a dinâmica que existe quando você diz que fulano é doido de pedra. Muitas das vezes você tem que lembrar que pode estar falando de Francisco de Assis, que em determinado momento a biografia dele diz que ele chega para uma pedra e diz, irmã pedra, eu poderia utilizá-la na construção do altar do Senhor? E claro que naquele momento ele não está subvertendo a ordem dos reinos. É claro que ele também não está esperando que a pedra responda para ele. Ele apenas está mostrando a extensão do conhecimento e da interpretação, da capacidade de entendimento que logicamente todos nós um dia teremos, mas que infelizmente ainda não temos, que é preciso respeitar e amar da melhor maneira possível o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino hominal. A gente lembra com muita facilidade, amar a Deus sobre todas as coisas é amar ao próximo como a si mesmo. Então, a gente consegue lembrar que o nosso próximo, no caso aqui, meu próximo está aqui, pertinho de mim, a Cássio, né? A Cássio não existe, né? O pessoal já sabe disso, né? Todo mundo aqui já deve falar isso, né, o tempo todo, né? Então, é o meu próximo, mas ele não é só o meu próximo. O meu próximo é a gente lembrar que tem água dentro do nosso ambiente, né? Eu não conheço uma única pessoa que acorde de manhã e consiga se lembrar de agradecer pela existência da água no ambiente. A gente não lembra disso, mas dentro desse ar que a gente respira, se não tiver água, nós não vivemos. E a gente não lembra disso. Então, é preciso, sim, respeitar e amar em todas as instâncias. E, pouco a pouco,
Fique tranquila, companheira, né? A gente precisa, sim, lembrar que precisamos ter esse carinho enorme, esse carinho, esse amor, esse cuidado, essa lei de conservação em todas as instâncias, minerais, vegetais, animais e ao homem da mesma maneira. Todos os reinos precisam ser respeitados. E essa foi a ideia que a gente procurou trazer, mostrando para a gente a nossa responsabilidade de cuidado em todo o aspecto planetário, até por conta do carinho que a gente tem que ter com o orbe que nos recebe nesta encarnação. Então, precisamos efetivamente fazer isso. Mas o Livro dos Espíritos, quando ele vai lá na questão 702, começa Kardec perguntando assim: o instinto de conservação é uma lei da natureza? Lembramos que em capítulo anterior, quando se fala lei da natureza, toda vez que se falar em lei da natureza, natureza lá com letra maiúscula, a gente precisa lembrar que lei natural é lei de Deus. Então a gente está querendo saber, Kardec está querendo associar para a gente se essa lei de conservação é lei de Deus. E os espíritos respondem da maneira mais simples que existe, sem dúvida. Realmente é lei de Deus. E dizem uma frase, às vezes eu coloco com cores diferentes para a gente destacar, é questão mais assim de didática mesmo, né? É a questão de ver que todos, e esse todos, às vezes quando a gente lê determinadas maneiras, o Álvaro Crispino já falou aqui alguma vez? Não, né? O Álvaro é um companheiro conhecido, já falou, né? É um companheiro conhecido no movimento espírita. Não, tudo bem. Mas aí ele, quando faz seminário, ele às vezes, quando lê questões do Livro dos Espíritos, ele presta atenção em determinadas nuances do Livro dos Espíritos. Eu gosto muito quando ele fala em determinada instância, que às vezes os espíritos recebem uma pergunta e aí eles respondem assim: sim, ponto. Quando ele responde sim, ponto, quando responde não, ponto, o Álvaro fala assim: a gente não é para a gente ler assim, né? Não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não. Não é assim, tem que ser assim, não. Entenderam? Então, quando eles colocam todos, é porque são todos. Ninguém está excluído dessa situação. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o seu grau de inteligência. Nós, quando olhamos essa questão, muitas das vezes não conseguimos perceber a extensão desse raciocínio. A gente lembra de alguns exemplos, de algumas experiências, né, da pessoa colocar uma árvore, né, uma árvore, né, uma semente, né, fazer uma como é que é o nome que faz? Pequenininho, uma árvore pequenininha. Uma muda, muito bom. A gente vai fazer uma muda, mas coloca essa muda dentro de uma caixa fechada, de uma caixa de sapato, e coloca só uma pequena saída da luz. Pois acreditem, a muda nasce e vai guiando e vai em direção à saída da caixa, mostrando para a gente que tudo bem, aquilo ali pode não ter uma inteligência fora do comum, tudo bem, mas tem dentro dela essa espécie de inteligência, essa espécie de capacidade, que é justamente o instinto de conservação, que vai levar a pessoa, que vai levar, no caso, a planta, na direção da sua própria conservação, buscando a sua própria conservação. A gente vê isso nos animais, a gente vê isso em várias circunstâncias. É só começar a ter olhos de ver. Então, realmente, todos os seres vivos possuem um instinto de conservação. Só que eles lembram que uns é puramente mecânico e noutros é racional. Esta questão aqui, dentro do Livro dos Espíritos, precisamos também nos recordar que estamos falando de um Livro dos Espíritos de 1857, 1860. Algumas questões de 1857 e outras questões da segunda edição de 1860, que foi ampliada. Então, aquele conhecimento que se tinha daquela época, o conhecimento e as experimentações científicas daquela época, não são as mesmas de hoje em dia. Existem imagens, filmagem, né, até de macaco, né? Tinha um macaquinho, né? Colocaram o macaco dentro de uma jaula, não sei se vocês já viram esse vídeo. Ele simplesmente fez o seguinte: pegou um pedaço de pano,
amarrou num canto da jaula, amarrou no outro canto da jaula e tentou deitar como se fosse uma rede. Só que ele percebe que não está boa a instalação. Ele volta no início, refaz o nó, coloca em outra posição, ou seja, aquilo ali não é uma questão mecânica, tá? Porque obrigatoriamente, Eduardo, como é que isso aconteceu? Não sei. Não sei. Provavelmente ninguém sabe como aconteceu, não sabe que tipo de inteligência é aquela, mas a gente já consegue perceber que não é uma questão puramente mecânica. É só, por exemplo, alguém aqui tem cachorro em casa? Alguém tem cachorro? Quem tem cachorro, levanta a mão. Só assim para a gente saber. Algumas pessoas têm. Às vezes o cachorro faz alguma coisa errada, você chega em casa, é igualzinho como se faz com gente. Você olha para ele assim, olha para ele, né, se ele deu uma mordida no chinelo, a gente tinha um cachorro que ele adorava comer, assim, quantas sandálias havaianas eu comprasse, tantas tiras eram mastigadas. Eu acho que ele considerava aquilo um ossinho, sei lá o quê. Ele gostava de mastigar a tira. Então, a gente pegava a sandália, fazia assim, colocava assim na frente dele, a sandália. Não falava nada, só colocava a sandália e olhava para ele. Pois ele parava, ficava todo amuadinho. Então, a gente vê que algum tipo de inteligência, algum tipo de expressão que não é puramente mecânica, eles já possuem. Mas, tudo bem, a gente sabe que na cabeça deles não é da mesma maneira como a nossa. Não é tema de hoje, mas quando se estuda o Livro dos Espíritos, a gente gostaria que animal tivesse alma, mas o Livro dos Espíritos deixa isso bastante claro. Animal não tem alma. Eles têm uma espécie de alma, que na hora da explicação eles dizem que a distância entre a alma dos animais e a alma dos homens é a mesma que nos separa de Deus. Então, a gente vê que não é a mesma coisa. Então, a gente percebe nessa forma que todos os seres vivos possuem esse instinto de conservação. Na questão seguinte, 703, a gente não vai conseguir varrer todas, né? Mas algumas são vitais, são fundamentais. Essa questão 703 aqui é uma das questões mais interessantes que tem dentro do Livro dos Espíritos. Porque quando Kardec pergunta com que fim Deus concedeu a todos os seres vivos um instinto de conservação, repare o seguinte, na hora que ele pergunta a todos os seres vivos, ele nos inclui dentro da pergunta, porque nós somos seres vivos. Então, ele diz assim a resposta dos Espíritos, porque todos devem colaborar nos desígnios da providência. E aí, nós nos lembramos que quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, é muito interessante a gente, dentro de estudo, sempre se lembrar de trazer o Livro dos Espíritos, trazer um lápis, trazer um papel, para fazer as anotações das referências cruzadas que existem dentro do Livro dos Espíritos. Porque, na realidade, a doutrina espírita ela é maravilhosa, ela é muito mais maravilhosa do que a gente pensa. Quando a gente lê o Livro dos Espíritos, a gente acha que o livro ele já é um livro que tem uma grande complexidade. Mas o que dá beleza muito maior é que o Livro dos Espíritos ele não é um livro que tem complexidade. Ele é um livro que está totalmente, eu não sei se eu estou conseguindo mostrar aqui com as minhas mãos, ele está assim, totalmente entrelaçado. Uma questão fala da outra, a outra fala da uma fala da outra na frente fala da uma fala da outra. Então, quando a gente lê o Livro dos Espíritos, por isso que é importante participar de grupo de estudo. Porque, à medida que a pessoa assiste palestra, participa de grupo de estudo, assiste palestra, participa de grupo de estudo, ela começa a enxergar mais. Ela começa a enxergar justamente esses entrelaçamentos. Qual seja, se você chegar... Vou fazer lá de trás para frente. Se você chegar na questão 132 do Livro dos Espíritos, ele vai perguntar para a gente qual é o objetivo da encarnação. A resposta dos Espíritos, de alguma maneira, vão apontar na seguinte maneira. Primeiro objetivo da encarnação, progredir. Segundo objetivo da encarnação, cumprir a sua parte na obra da criação. Quando a gente chega na questão 558, Kardec
vai perguntar o que a gente precisa fazer quando está desencarnado. Mas quando ele vai perguntar o que a gente precisa fazer enquanto está desencarnado, ele já não abre negócio a respeito de progresso. Então ele pergunta assim, além de progredir, o que a gente tem que fazer? Adivinhem qual é a resposta? Cumprir a nossa parte na obra da criação. Quando ele chega na 703, ele está perguntando a respeito do instinto de conservação, e a resposta dos espíritos é: todos devem colaborar nos desígnios da providência. Ora, o que é a providência que não seja a vontade de Deus para todos nós? Então, na realidade, a gente pode perfeitamente reescrever aquela frase em azul, dizendo para a gente que todos os seres vivos, todos, devem colaborar, cumprindo a sua parte na obra da criação, cumprindo as vontades de Deus, cumprindo os desígnios de Deus. Esse que é a visão que a gente percebe. E aí Kardec, já entendendo essa situação de maneira muito ampla, ele vai lá na questão 540, nos comentários coloca: do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia na natureza. Mostrando para a gente o seguinte: ora, se você observar essa mesa que está aqui, acreditem, ela não é ser vivo, mas, no entanto, ela está cumprindo a sua parte na obra da criação. Então, Kardec conseguiu perceber que, mesmo que não exista a vida em determinados aspectos, né, a cadeira está cumprindo a sua parte na obra da criação. E a bolsa, cumprindo a sua parte na obra da criação. E o vento, cumprindo a sua parte na obra da criação. Tudo que você olha ao seu lado, todas as coisas, para onde quiser você olhar, para todas as coisas, das menores às maiores, das mínimas às infinitas, tudo está em perfeita harmonia na obra da criação. Então ele diz assim: foi justamente por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Depois, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Uau, aperfeiçoamento dos seres. Olha o progresso aí novamente sendo lembrado para a gente. Não é suficiente você simplesmente entender que tem que cumprir a sua parte. Você tem que cumprir a sua parte tendo vistas o progresso em todas as situações. E aí ele diz: eles quem? Os seres vivos, o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Então, por incrível que pareça, mesmo que a gente não tenha uma consciência ampla e plena dessa situação, de uma maneira ou de outra, esse instinto de conservação faz com que a gente vá na direção desse progresso e vá na direção de cumprir a parte que nos cabe na obra da criação. Aí, Kardec, na questão 704, eu até coloquei isso aqui no lado, acreditem, tá? Isso aqui são nozes mesmo, tá? Por que eu coloquei essas nozes? Essas nozes eu botei hoje de tarde. Eu estava lá assim, falei assim, vou dar uma olhadinha na palestra que a gente vai fazer. Aí na hora que eu li a questão, falei assim, caramba, que legal. Eu lembrei de uma passagem que tem no Antigo Testamento, que eu vou ser sincero para vocês, eu não lembro se a passagem ela é positiva ou se ela é negativa. Vou explicar. Eu não sei se está escrito assim, Deus só dá nozes a quem tem dentes. Ou se está escrito, Deus não dá nozes a não quem tem... Deus não dá nozes a quem não tem dentes. Repara que nas duas maneiras vão apontar para o mesmo lugar. Deus sempre vai prover cada um de nós das situações em que nós somos capazes de resolver, que nós temos condição de cuidar. Então, olha a questão do Livro dos Espíritos, como é que traz para a gente. Só para a gente poder entender, eu outro dia vi isso sendo dito. O companheiro falou assim, o espírita não deve ler o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é uma coisa, o Novo Testamento é outra, e a doutrina espírita é outra.
Não são, não. Não são, não. Foi uma alegria enorme a gente chegar aqui e ver no teu estudo, quando foi dito ali naquela página, dizendo assim, Jesus está nos acompanhando, está próximo de nós há milênios. Há milênios que os ensinos já estão sendo trazidos para a gente, só que a gente é teimoso, a gente não percebe, a gente não ouve. Então Kardec chega e pergunta assim, Deus, dando ao homem a necessidade de viver, sempre lhe forneceu os meios para isso? Resposta dos espíritos, sim. E se ele não os encontra, é porque não os compreende. Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe conceder os meios indispensáveis. Foi justamente nesta frase em vermelho que eu me lembrei das nozes. Se você recebe a situação, acredite, você tem condições de cuidar dessa situação. Porque Deus é infinitamente justo, é infinitamente bom, é infinitamente misericordioso. Ele sempre vai trazer para cada um dos seus filhos. Deus jamais nos desampara. Ele sempre vai trazer a cada um de nós todas as situações que nós vivemos. Saibamos, temos condições de cuidar delas. E aí eles continuam dizendo, é por essa razão que faz a terra produzir de modo a fornecer o necessário a todos os seus habitantes, visto que só o necessário é inútil e o supérfluo nunca o é. Reparem que Kardec, de maneira muito didática, e os espíritos, coordenando a tarefa, vão conduzindo o nosso pensamento na direção das situações do nosso dia a dia. A gente tem condições de ter toda a provisão planetária, mas a gente vê países que têm fome, a gente vê cidades que têm fome, a gente vê bairros que têm fome, a gente vê pessoas próximas a nós que passam fome, que passam necessidade. Então, isso já vai apontando para a nossa reflexão a respeito do assunto. E aí Kardec pergunta, por que nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? E os espíritos respondem, é que por ser ingrato, o homem a despreza. A terra, no entanto, é excelente mãe. Eu lembrei, nesse caso aqui, de uma passagem evangélica que fala a respeito do rico e de Lázaro, tá? Esse companheiro Lázaro aqui assim, que tem junto dele os cães lambendo as suas feridas, né? E aí a gente vê que às vezes não são só feridas, todo mundo que tem cachorro sabe disso, né? Todo mundo que tem, principalmente cachorro. Eu não sei se gato, eu nunca tive gato, não sei se acontece a mesma coisa, mas cachorro não tem jeito. Se você tiver tristinho, ele vem fazer festa, vem te consolar, vem para perto de você, te oferecendo o colo que você tanto precisa. Então, eu não sei se aquelas feridas que Lázaro estava passando, que diz que os cães estavam lambendo as suas feridas, eles estavam lambendo as feridas físicas ou as feridas morais. O que importa é a gente saber que nós temos um planeta, nós temos uma terra que seria capaz de nos dar, que é capaz de nos dar tudo que a gente precisa. Mas, no entanto, a gente não consegue enxergar essa situação. A gente não consegue cuidar desse assunto de maneira apropriada. Não me lembro qual era essa imagem que estava aqui. É uma queimada, que está tão escura, né? Eu não consegui nem lembrar dela. É uma queimada, isso mesmo. A gente anda pelo interior. Eu estou fazendo muita palestra no interior. Dá uma tristeza. A gente fica assim, a gente olha e fala assim, eu não acredito. A gente vê plantações de cana de açúcar. A gente está andando na estrada assim, você anda assim, 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, 4 quilômetros, 5 quilômetros, vários quilômetros, e os caras colocam fogo para poder facilitar, né? Entre aspas, facilitar a colheita. E não conseguem enxergar que estão fazendo mal à natureza. Não conseguem perceber isso. Aí Kardec recebe dos espíritos essas explicações.
Muitas vezes também, o homem acusa a natureza daquilo que só resulta da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se o homem soubesse contentar-se com o necessário, mostrando para a gente que a gente não tem esse hábito de cuidar das situações que estão em torno. Rio de Janeiro. A gente vai falar uma coisa aqui que não são todos que viveram isso, mas a gente teve uma cheia em 1966. Vocês lembram como é que foi aqui aquela chuva de 66? Que foi uma coisa impressionante. Atualmente, qualquer chuva um pouco mais forte toma aquelas proporções. Por quê? Porque cada um de nós, nas nossas casas, com o intuito de transformar a casa numa casa, entre aspas, mais limpa, fomos asfaltando, fomos enchendo de cimento, acimentando o quintal, acabando com a árvore do quintal, acabando com a árvore na frente da casa, acabando. A gente está acabando com todo o verde, com todo o espaço, com toda a possibilidade de permear a água. A cidade está impermeável, não tem onde a água correr. Então, às vezes, as coisas que acontecem conosco hoje são resultado, é só para a gente poder entender. Quando se fala de imprevidência, não é só a imprevidência do Zé das Couves, não. É muitas das vezes imprevidência nossa também. E a gente vê isso acontecer. Como é benéfico você ter árvore, você ter, né, uma organização de árvore, de terreno, de quintal, como existia antigamente dentro das nossas casas. Graças a Deus, as informações vão andando e hoje já começa a se apontar para prédios ecológicos em que o pessoal faz plantações no telhado, né, na laje, né, coloca grama, coloca árvore em cima das árvores, para poder ver se a gente consegue, com o passar do tempo, né, reaproveitar a água, reaproveitar os recursos que já são tão carentes no nosso planeta. Ainda complementa dizendo, se ela não lhe basta a todas as necessidades, é que ele, o homem, né, se a terra não lhe basta a todas as necessidades, é que ele, o homem, emprega no supérfluo que poderia ser aplicado no necessário. Vede o árabe no deserto, acha sempre de que viver, porque não cria para si necessidades artificiais. Ainda na 705, os espíritos falam para a gente a respeito da seguinte situação. Mas, quando a metade dos produtos é desperdiçada, 1857 ou 1860, se quiser recortar isso daqui e publicar na internet como notícia de 2018, tá? Parece que foi escrito ontem, tá? Quando a metade dos produtos é desperdiçada na satisfação de fantasias, terá o homem motivo para espantar-se, se nada encontra no dia seguinte, ou queixar-se por se achar desprovido de tudo, quando chegam os tempos de penúria? Situação, né? Lavar calçada. Ah, mas a gente não pode lavar a calçada? Pode lavar a calçada, mas não precisava também pegar o esguicho, né, da mangueira e ficar empurrando cada uma das folhinhas, né, com a mangueira. Bota num balde, joga num balde e varre. Faz alguma coisa, varre antes de lavar, faz alguma coisa, mas não gasta água, porque essa água faz falta. A gente precisa entender isso. Aqui no Rio a gente não vive isso. Eu tive uma experiência em janeiro do ano passado, lá no Espírito Santo. Eu tenho uma casa em Marataízes. Eu vou contar uma coisa para vocês. A água da cidade acabou. A gente não tem noção do que significa viver sem água. A água, quando eu digo assim, quando eu falo assim que a água acabou, eu não estou falando que a água acabou, não, mais ou menos não. Acabou a água toda. Não tinha água nas cisternas, não tinha água nas caixas d'água, não tinha água nas ruas. Você entrava no mercado, não tinha água para vender, entrava nos distribuidores, não tinha água para vender. Não tinha água nem para beber. O desespero das pessoas
É uma coisa assim. Por quê? Porque a água é fundamental na nossa vida. A pessoa não consegue perceber o quanto que a água é importante. E a gente tem que perceber e tem que dar um jeito nisso. E ainda continua na 705 dizendo para a gente, a natureza não é imprevidente. O homem que não sabe moderar o seu modo de viver. Quantas pessoas não jogam fora uma quantidade enorme de comidas? Quantas pessoas? Quantas pessoas? Às vezes a gente vê isso acontecer, né? Às vezes você chega para a pessoa, fala a pessoa assim, vem cá, vamos almoçar ali no quilo, eu pago. Aí a pessoa, você vai pagar? É eu que vou pagar. Aí a pessoa, yes! Aí ela vai lá, comida, depois não consegue comer. Aquilo é desperdício. Toda comida que a gente que bota no prato, é até uma questão isso não está escrito no livro dos Espíritos não, né? Mas é uma coisa de lógica. A gente deveria, né, honrar a Deus. A gente devia olhar para aquilo ali e falar assim, isso aqui é uma coisa sagrada. Eu não posso desperdiçar o que estiver no meu prato. Tudo que eu puser no meu prato, eu só devo me acostumar a colocar no prato o que eu vou comer. Claro, salvo raríssimas exceções, que a pessoa esteja com uma doença, aí tudo bem, seria compreensível. Agora, fora essa situação, colocar comida a mais e depois jogar fora, é a pessoa pisar na natureza, é a pessoa não respeitar as leis de Deus, e a gente precisa aprender a respeitar as leis de Deus. Na 707, Kardec continua explorando essa situação e diz assim, é comum faltarem a certos indivíduos os meios de subsistência, mesmo quando cercados pela abundância? A que se deve atribuir esse fato? Ora, para esse nosso século que a gente vive, essa pergunta passa quase a não ter lógica. Porque é impressionante dentro do nosso planeta a quantidade de irmãos que passam fome. Dizem algumas estatísticas que beira 2 bilhões de habitantes. A gente tem que parar e pensar assim, tem caneta? Tem caneta aqui? Faz uma gentileza, Cássio, escreve você para mim ali 2 bilhões, mas bota o pontinho separando, só para a gente poder lembrar o que são 2 bilhões, porque a gente fala 2 bilhões, a pessoa olha e fala assim, 2 bilhões, né? Olha lá, ó, 2 bilhões, 2 milhões, é isso mesmo, tem que botar mais 3 zeros, é isso mesmo, é isso aí, fechamos os 2 bilhões. Número de pessoas com fome no planeta. Isso, a gente tinha que olhar para isso daqui assim, e devia olhar e falar assim, meu Deus do céu, isso é indecente. A gente não podia, nós habitantes do planeta, não poderíamos mais conviver com uma notícia como essa. A gente não pode aceitar isso. E aí Kardec faz essa pergunta, e os espíritos dizem, né? Vou repetir a pergunta que vale, né? A que se deve atribuir este fato aqui, ó? Este fato, a que se deve atribuir? Aí ele diz, ao egoísmo dos homens que nem sempre fazem o que devem. Eu, quando olhei essa imagem, eu fiquei rezando. Eu olhei a imagem e falei assim, tomara que esse companheiro esteja levando outra coisa diferente de alimento. Tomara que esse companheiro esteja levando, se for alimento, esteja levando alimento para preparar, processar o alimento para dar aos outros de comer. Porque não dá para a gente passar por uma cena como essa e não parar. Não dá. A gente não pode mais aceitar isso. Efetivamente não podemos mais aceitar isso. Ele diz assim, na maioria das vezes, porém, deve-se atribuir esse fato a eles mesmos. Aí, nós lembramos de uma situação que nós temos fazendas maravilhosas. Aqui no Brasil, então, nem se fala, né? Desde a carta lá de Pero Vaz de Caminha, né, que falava, né? Aqui a terra, tudo se planta, tudo se dá. E é nesse nível mesmo, tá? Eu estava lá na minha casa,
cozinhando à noite, né? Eu queria dizer a vocês que eu cozinho muito, né? Eu sei cozinhar demais, né? A menina que trabalha faz arroz, eu congelo, aí eu vou lá e descongelo o arroz, e aí eu tinha arroz e mais nada para comer. E eu pensei assim, acho que eu vou fazer um tomate, né? E como é que a gente faz tomate, né? A gente pega o tomate, abre o tomate, corta o tomate em vários pedacinhos, né? E aí, logicamente, sobraram as sementes. Eu olhei aquelas sementes e falei assim, o que eu faço com esse trem às 10 horas da noite dentro de casa? Eu não vou jogar dentro da lixeira. Aí eu falei assim, ideia, vou lá no quintal, naquele lugar mais longe da casa, e vou lá e jogar as sementes lá. Mas eu joguei pensando assim, vou descartar as sementes. Não preciso nem dizer o que aconteceu. Alguns meses depois, um monte de tomateiro que eu não dou conta de comer os tomates que está produzindo, sem fazer absolutamente nada. Tá? Sem fazer nada, eu não faço nada, aquilo ali é só Deus agindo, é só a natureza funcionando por si só, e aí nasce comida para a pessoa. Então a gente precisa lembrar que muitas das vezes a gente tem condições, e aí eles dizem para a gente assim, buscai e achareis. Vamos começar a ir na direção da produção. Essas palavras não querem dizer que basta olhar a terra para encontrar o que deseja, mas é que é preciso procurar com ardor e perseverança e não com indolência. Quando eu li essa questão, eu lembrei de uma historinha que muitos de nós conhecemos, que é a historinha da vaca, do discípulo e do sábio. O sábio e o discípulo estão andando, né, num lugar bastante humilde, e aí encontram uma casa, um casebre, né? Que a gente botou aqui mais ou menos um exemplo de um casebrezinho, né? Aí nesse casebre, todas as pessoas magérrimas, uma pobreza do tamanho do infinito, uma situação extremamente triste. E aí o sábio perguntou assim, eu estou vendo aqui em volta da terra de vocês, não tem uma plantação, não tem uma árvore, não tem nada. Como é que vocês conseguem subsistir? E aí eles pegaram e disseram para ele assim, a gente consegue viver porque a gente tem uma vaquinha. E aí ele olhou aquilo assim e ficou, tá bom. E aí começaram a ir embora. No que o sábio e o discípulo estão indo embora, o discípulo pergunta para ele assim, mas sábio, a gente não vai fazer nada para ajudar eles? Aí ele disse assim, você quer fazer alguma coisa para ajudar eles? Ele falou, quero. Tem certeza que você quer fazer alguma coisa? Quero, claro que eu quero. E aí o sábio, né? Lógico, isso aí é uma fábula, né? Pelo amor de Deus, né? Aí o sábio diz assim, vai lá e joga a vaca no precipício. E aí o discípulo arregalou o olhão, mas acabou indo lá e jogou a vaca no precipício. Foram embora, passaram-se alguns anos. Daqui a pouco, no meio do nada, o discípulo pergunta para ele assim, ô sábio, o senhor nunca ficou com vontade de ver como estão vivendo aqueles nossos companheiros? Aí o sábio falou assim, eu nunca tive vontade não, porque eu imagino como é que eles devem estar. E aí o discípulo perguntou, como é que eles devem estar? Eles devem estar muito bem. Aí o discípulo mais uma vez, ora, se os caras não tinham nada plantado, não tinha nada árvore, não tinha nada de nada, se acabar o meio de subsistência que era a vaquinha, como é que eles iam viver? E aí quando ele volta à região, ele volta que aquela região que no início tinha esse aspecto, passou a ter esse aspecto. Pelo amor de Deus, as imagens são outras, tá? Senão a pessoa vai pensar assim, nossa senhora, funciona mesmo, vamos jogar as vacas no precipício. Pelo amor de Deus, é fábula, tá? E aí a pessoa vê a situação como essa, o casebre, o tempo passou, né? Ele não apenas construiu uma casa nova para ele, como construiu uma casa para cada filho. Os filhos tiveram já uma certa, né? Foram cada vez enriquecendo mais.
As plantas que eles plantaram não apenas eram suficientes para eles, como eram suficientes também para eles produzirem em favor dos semelhantes, e por aí vai. Ou seja, de uma situação extremamente simples, a gente consegue ter situações extremamente melhores para cada um de nós. E aí, nesse momento, quando a gente estava acompanhando a fábula, eu parei um pouquinho e fiquei imaginando de qual casa que a gente está falando. Porque quando a gente fala de instinto de conservação, muitas das vezes o nosso pensamento vai em direção única e exclusivamente às coisas materiais. E nós, espíritas, precisamos começar a ter olhos de ver. Cada vez mais precisamos largar dentro da nossa história, né, aquele estágio de cegos de Jericó que a gente gosta muito de ser. Aquele que não consegue ver, que não consegue enxergar a realidade que está ao nosso lado. Então é preciso entender que o instinto de conservação, no nosso caso, também precisa se associar às questões espirituais. Não basta a riqueza material, não basta o alimento material. Nós precisamos também nos preocupar cada vez mais com as situações dos nossos espíritos, já que a vida verdadeira não é a vida em que a gente está aqui encarnado. Como o Livro dos Espíritos explica para a gente, a verdadeira vida, a vida primordial, a vida primária é a vida espiritual. Então precisamos lembrar que a morte não existe, que somos espíritos imortais e que precisamos ter essa questão da lei de conservação também no aspecto espiritual. E dessa feita, então, a casa a qual a gente está se referindo não seria apenas a casa física, mas, nesse caso, seria a casa mental que a gente precisa cuidar no nosso dia a dia. Ainda na 707, os espíritos dizem assim: sem se deixar desanimar pelos obstáculos, que muitas vezes são simples meios de experimentar a vossa constância, a vossa paciência e a vossa firmeza. Sem se deixar desanimar pelos obstáculos. Para quem participou do estudo, né? Lembra do finalzinho do estudo que você teve a oportunidade de comentar, né? Não se preocupar, né, com o dia de amanhã, né? Que às vezes a pessoa, né, palavras do, né, parece até missa, né? Palavras do Senhor, mas aqui no caso é palavras do Acácio, né? Que disse assim que a gente chega às vezes de dar de cara com situações no nosso dia a dia. Eu presto atenção no estudo. Presta atenção. A gente dá a situação do dia a dia, a gente encontra aquela situação e fica, ai meu Deus, ai, como é que eu vou fazer? Não, né? Como você mesmo disse, não fica com, ai meu Deus, não, o que eu vou fazer agora? Não, vai adiante, seja perseverante, encara de frente, porque foi dito para a gente lá atrás, Deus sempre coloca nas nossas mãos situações que a gente tem que resolver, tem como resolver. Então, se está na nossa mão uma situação, qualquer circunstância que seja, entendamos que nós temos capacidade de cuidar dessa situação. Isso é muito importante para cada um de nós. Mas é preciso, obviamente, constância, paciência e firmeza. É preciso, né? Não é para a pessoa também, ai, providência divina vai me dar tudo necessário. Aí cruza os braços, né? Deus sabe o que faz, né? Não é suficiente isso não, né? Deus sabe o que faz, mas espera a nossa cooperação, espera a nossa participação. Vamos na questão 711. Aquele relógio ali está parecendo 10 para as 6, mas não é 10 para as 6 não, né? É 10 para as 5, né? Tá bom. Eu pensei assim que o pessoal tivesse tido piedade comigo aqui, passei 50 minutos da hora, mas não, tá bom, 10 para as 5. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Olha o que eles dizem para a gente. Esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Mais uma vez, hein? Nós estamos na mesma informação. Algumas informações do Livro dos Espíritos, eles falam mais de uma vez. Mudam as palavras, mudam a série, mudam a ordem, mudam a maneira de tratar, mas eles estão querendo fixar em nós um entendimento de que tudo que chega para cada um de nós, nós temos como resolver.
Na 714, Kardec pergunta: que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos seus prazeres? E aí, os espíritos respondem uma frase, né? Às vezes os espíritos jogam pesado com a gente, tá? Olha o que eles dizem: pobre criatura, que devemos lastimar e não invejar, porque está bem perto da morte. Na hora que eles escrevem essa resposta, porque está bem perto da morte, Kardec, com aquele pensamento de inquirir, de perguntar, resolve perguntar para os espíritos assim: perto da morte física ou da morte moral? E os espíritos respondem: de ambas. Às vezes a gente olha isso daí, esse ambas, e não consegue entender por que de ambas. Porque tem gente que não consegue perceber que não está vivo. A pessoa acha que está viva. Claro que essa frase é uma frase para a gente ter maleabilidade no entendimento. Eu peguei um peixe, tinha um peixe que era peixe desses para comer com comida japonesa. Meu vizinho sabe fazer peixe de comida japonesa, sushi, sashimi. E aí eu virei para o vizinho e falei para ele: Fabinho, eu tenho aqui um peixe para você fazer. E ele, por gentileza, me chegou à noite e me convidou: Eduardo, eu chamei 3 casais para vir aqui em casa e queria te convidar para vir aqui também, para a gente poder comer o peixe que você me deu de presente. Aí eu falei: ah, legal, vou lá. Tinham 3 casais, 6 pessoas, ele, 7 e eu, a 8ª. Comemos o peixe, maravilhoso, muito bom, todo mundo conversando, até que num determinado momento uma pessoa pegou o celular. Nesse momento o segundo pegou o celular. E logo depois o terceiro pegou o celular, o quarto pegou o celular, o quinto, o sexto e o sétimo. E eu fiquei parado, olhando 7 pessoas falando entre si por intermédio de WhatsApp. A ponto de eu olhar aquilo, um ria, o outro ria, o outro ria, o outro ria. Aí eu virei e falei assim: gente, então eu vou para casa. Eu não sei se já tiveram, é fácil, essa experiência é fácil. Vocês entrem em um cômodo sozinhos, vão dentro de casa, qualquer cômodo que não tenha ninguém, olha para a parede e fala assim: eu estou indo embora, tá? E espera ela te responder. Foi mais ou menos assim que eu me senti naquele momento. Naquele momento eu consegui perceber ao vivo e a cores que aquelas pessoas estavam em comunidade, estavam juntas dentro de um mesmo ambiente, porém nenhuma delas estava dentro daquele ambiente. Então é justamente disso que ele fala para a gente. Ele fala que a gente às vezes vai na direção do excesso e não consegue perceber o quanto que o excesso afasta as criaturas. Então a pessoa não está apenas morta, claro, não está morta de desencarnada, mas ela é a que a gente chama no popular como o morto-vivo. Essa que é a situação que a pessoa se enquadra. Um pouquinho mais adiante, da 718, ele diz assim: a lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo. Eu precisava aproveitar essa oportunidade para trazer mais uma vez as reflexões sobre a água. A resposta dos espíritos é: sim, sem força e sem saúde o trabalho é impossível. Então, para nós espíritas, é fundamental beber água. A gente chega nessa época aqui, eu estou há quase 1 hora, não dei um gole na água. Dizem alguns médicos que até questões de esquecimento são ocorrência por falta d'água. A gente não consegue perceber o quanto que a gente se desidrata aqui no Rio de Janeiro. Bebam água, pelo amor de Deus. Nosso organismo é 70% água, 60%, 70% água. Precisamos beber água, porque se a gente não beber água, a gente não vai ter força e não vai ter saúde. Temos que beber água, tá? Isso mesmo, muito bem lembrado, é isso aí. Falei que tem que beber água, a companheira lá já se serviu, é isso mesmo. 719, eu acho que essa aqui é a penúltima pergunta.
o homem deve ser censurado por procurar o bem-estar? Aí ele diz, o bem-estar é um desejo natural. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Aqui, nesse caso, Acácio, é aquela questão da página de abertura. Né? Tal do Acácio, né? Acácio não existe mesmo, não tem jeito. Na página de abertura tinha aquela comparação da pessoa que ela ia dizendo assim, que é o vagalume que se acha, né? Aí depois é a vela que se acha, é a lâmpada que se acha, é o sol. Então a gente vai percebendo o quanto que a gente precisa entender que a gente não pode ir na direção do se achar. Por quê? A pessoa olha esse hospital aqui e não consegue entender o que é esse hospital. Essa simbologia do hospital aqui é a simbologia de todas essas questões que foram colocadas depois. A pessoa se acha, né? E às vezes vem um mosquitinho desse tamaninho, trazendo uma febre amarela e detona com a vida da pessoa. Então, essa proibição de Deus, muitas das vezes virá dessa maneira, através desses freios, né? Dessas situações que acontecem no nosso dia a dia, que simplesmente fazem a gente, brecar. A gente freia e não consegue sair do lugar. E aí ele nos imobiliza para que a gente consiga ir na direção da situação correta. Qual é a página? 65, não te enganes. Isso, o livro... Fonte Viva. Fonte Viva. Vale a pena ler depois também, tá? Totalmente de acordo com o nosso tema. E, finalmente, estamos indo na direção do final dessa questão, Deus não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outras pessoas. Nem venha diminuir as vossas forças físicas, físicas e morais. Então é importante também lembrar que a doutrina espírita não é contra a gente ir na direção do bem-estar. Tá? É só a pessoa ter o bom senso, né? Você não vai ter um bem-estar absoluto com as pessoas que estão à sua volta sofrendo. Isso que a gente tem que tomar o cuidado necessário. Que as bênçãos de Deus se façam para todos nós. A gente pelo menos trouxe aqui uma passada na lei de conservação, tá bom? Que Deus nos ampare.